Comida para pássaros grátis. E finalmente saiu o filme que a Warner não queria que você assistíssemos. Coyote vs Acme traz de volta a velha equipe dos Looney Tunes e mistura animação 2D com live action, numa nova versão, de uma cilada para Roger Rabbit. Agora, aqui nesse vídeo, eu vou te contar tudo o que eu achei do filme. Era melhor não ter lançado como a Warner queria fazer? Ou deveria ter sido lançado sim, porque é um bom filme? Eu vou te contar tudo e relembrar toda a polêmica por detrás desse filme agora. Fala pessoal, JM Carneiro na área, esse é o Cultura Pop Cia. Vamos falar agora tudo, absolutamente tudo, sobre o novo filme dos Looney Tunes. Isso porque, desde que eu me conheço por gente, a gente assiste o Coyote tentando pegar o Papaléguas e ele sempre se dando mal, Inclusive tem uma das cenas mais lindas desse filme, é eles recolocando momentos clássicos da animação. Você já colocou uma pilha enorme de explosivos na estrada, esperando explodir o seu arqui-inimigo, mas quando aperta o detonador, o próprio detonador explode? O Coyote quer pegar o Papaléguas e aí ele tá sempre usando algum objeto, algum aparelho, alguma tecnologia engenhoca, gigantesca criada pela Acme. E sempre dá ruim pra ele. Ou o negócio explode, ou ele acaba sendo atropelado. Aquela velha coisa de desenho animado, Um personagem que apanha, a gente ri muito. E agora então eles resolveram fazer um filme onde ele processa a empresa pelos danos causados. Aquela velha questão, A gente não tá nem aí para personagem de desenho animado, Em Tom e Jerry, o Tom apanha, a gente chega até a torcer pra ele um dia, quem sabe, conseguir pegar o Jerry. A mesma coisa aqui, A gente torce pra que o Coyote algum dia consiga pegar o Papaléguas. E tudo isso, gente, sem falar uma palavra. Pô, é bom demais, ver esses desenhos antigos, 2D. Uma pena que hoje a gente não tem mais isso, A nova geração deve até achar um negócio meio sem graça, Porque, não fala, não tem fala, é só porrada ali comendo solta e bate na cabeça e aí ele volta como se nada tivesse acontecido, E o Coyote sempre com aquele plano infalível, tipo do Cebolinha, Não, agora vai dar certo, O Cebolinha quer pegar o Sansão, sempre dá errado. O Coyote quer pegar o Papaléguas e sempre dá errado. Então essa foi a proposta de filme que a Warner produziu, gravou, e estava pronto para lançar em 2023, quando ela estava passando por uns problemas financeiros. E aí, para economizar um dinheirinho ali, eles decidiram arquivar o filme pronto. Era só lançar no cinema. Só que eles acharam que fiscalmente, era mais barato deixar o filme guardado, mesmo tendo gastado para produzir, do que tem que investir mais dinheiro com marketing, para anunciar o filme no cinema. E aí, junto com um especial de Natal do Scooby-Doo e com o filme da Batgirl, eles arquivaram esses 3 filmes. Só que o povo, os fãs raiz dos Looney Tunes, não deixaram isso barato. Fizeram manifestação, teve hashtag, e eles conseguiram fazer com que a Warner topasse vender o filme para alguém. Então o que acontece? Ela ia economizar uns 30 milhões de dólares em impostos não lançando o filme. E mais o marketing que eles iam ter que investir. Aí, vê a hashtag, teve manifestação na frente, na porta da empresa da Warner Bros. A pressão foi tamanha que eles falaram, tá bom, se alguém quiser comprar o filme e lançar, a gente libera o uso dos personagens, que pertence a eles, e pode lançar. E aí surgiu a Ketchup Entertainment. Foi lá, pagou 50 milhões de dólares para a Warner para poder lançar o filme. A gente achou, que esse filme iria acabar parar num streaming, mas não. A Ketchup falou, não, nós vamos lançar isso aí em respeito aos personagens icônicos dos Looney Tunes.
E assim, gente, de verdade, como é importante recolocar esses personagens em destaque em pleno 2026. Faz uma pesquisa rápida entre a nova geração. Quem de fato conhece esses personagens dos Looney Tunes, né? O Piu Piu, o Frajola, o Taz, a Vovozinha, o Frangolino, o Patolino, o Pernalonga. Acho que o Pernalonga é o mais conhecido de todos ainda até hoje, né? E aí, que há, velhinho? Mas mesmo assim, né, ficou um negócio distante da gente. Eu assistia muito quando eu era criança, mas hoje não é uma coisa que a gente assiste tanto, que a gente tem tanto contato. Então colocar esse filme no cinema é muito mais importante do que só entregar algo que já estava pronto, né? Eu me lembro de defender aqui no canal na época, em 2023, quando esses filmes foram arquivados, né? O Batgirl, o filme de Natal do Scooby-Doo, esse filme dos Looney Tunes. Eu disse que era um desrespeito a quem trabalhou no filme. O filme pode ser ruim, o filme pode não dar lucro, mas a partir do momento que você contratou uma equipe trabalhou nesse filme, e esses 3 filmes estavam prontos, eu acho que você tem que lançar, nem que seja no streaming. Warner, pega, lança lá, larga lá, não precisa nem anunciar pra ninguém, não anuncia. Só pega e coloca na HBO Max. Você não tem um serviço de streaming? Coloca lá, deixa a gente ver. Pô, o filme da Batgirl tinha Michael Keaton no elenco como Batman, retornando como Batman. Pô, o filme de Natal do Scooby-Doo. Como que os caras me arquivam um filme de Natal do Scooby-Doo? E é a mesma coisa. Como que os caras me arquivam um filme dos Looney Tunes? Trazendo de volta essa que é uma questão que a gente nunca parou para pensar, né? Se isso fosse um caso real. Você compra um monte de coisa de uma mesma empresa e tudo quebra, o negócio explode, nada funciona, nada dá certo. Pô, tu processa aquela empresa, né? Então, é legal também no marketing que a Ketchup usou de fazer esse paralelo entre a Acme não quer que você veja esse filme e a Warner não quer que você veja esse filme. Uma empresa totalmente controlada pela corporação Acme. Você foi gravemente ferido por um produto da corporação Acme? Então é como se a Warner fosse a Acme aqui pro nosso universo. Isso é muito legal, mesmo usando os personagens dos caras, eles zoando os caras, né? O David Zaslav, a gente nunca vai te perdoar pelos arquivamentos do Scooby-Doo e da Batgirl, que aparentemente a gente nunca vai ver esses filmes. Ainda bem que a gente viu Coyote versus Acme, porque, galera, se você é das antigas, se você cresceu assistindo esses personagens, se você é ainda mais velho do que eu, você vai viver um momento nostálgico. Cara, ver o Papaléguas ali, a relação dele com o Coyote chega a ser até emocionante. A proposta desse vídeo não é nem dar spoiler do final do filme, nem nada, mas é emocionante ver que, de fato, existe uma relação entre os dois personagens. Que é muito legal ver como eles conseguem colocar os outros personagens para participações especiais. O Piu Piu fazendo papel de vilão, obrigado ali a ser vilão, mas fazendo papel de vilão. E sendo pressionado e esmagado pelo John Cena, cara. O John Cena nesse filme, fazendo justamente o advogado da Acme. Acho que eu vi. Acha que viu? Eu não te pago pra achar que viu. Pago pra ver. Eu vi mesmo. O que você viu? Eu acho que eu vi um gatinho. O Frangolino como o grande chefão da Acme. E ele nem aí pros personagens de desenho animados. Sim, ele é um personagem de desenho animado e ele não tá nem aí com os personagens iguais a ele. Existe alguém nesse mundo inteiro que se importa com o que acontece com o Coyote? Sim, eu... E no final, né, quando sobem todas as letrinhas, quase como uma cena pós-créditos, né, eles deixaram um recado pra mim, pra você, pra nós, fãs dos Looney Tunes. Dedicado a todos que postaram, compartilharam, ergueram cartazes e se manifestaram quando importava. Este filme chegou às telonas por causa de vocês. E é isso. A gente merece esse filme. E esse filme só chegou nas telonas por causa da gente. Será que a gente não consegue
mudar mesmo as coisas, cara, o poder do público é gigantesco, né? Acho que o maior exemplo que eu vi nos últimos anos foi quando a gente conseguiu mudar aquele Sonic feio. Eu nem tinha canal ainda, né? Mas a gente viu aquele Sonic e a gente falou, isso tá muito ruim. A gente criticou, foram lá e mudaram. E aí ficou incrível. Mesma coisa agora, né? Com o novo Shrek. Algumas pessoas apontaram já diferenças entre o primeiro teaser e o primeiro trailer. Mesmo assim, eu ainda acho que tá ruim, tá muito estranho e tal. Será que a gente não consegue, junto, fazer a diferença? E nós, fãs, vamos ser os primeiros a abraçar quando um trabalho é bem feito. E aqui nesse caso, o trabalho foi muito bem feito. Mais uma derrota para Warner. Olha, ultimamente é uma decisão pior do que a outra dentro da Warner Bros. Será que se eles forem comprados pela Paramount, algo vai mudar? Melhores decisões vão ser tomadas? É uma curiosidade que eu tenho. Será que as coisas vão melhorar? Será que tem como piorar? Pô, é muito triste ver uma gigante do entretenimento, a maior, junto da Disney, tomando uma decisão pior atrás da outra. Eu me lembro de fazer vídeo aqui no canal, o Space Jam 2. Pô, o primeiro filme é incrível, né? E ó, pegando, né, esses personagens. Aí, eles fazem o Space Jam 2. E o que foi aquele filme, gente? O vilão do filme é a própria Warner. Quem aprovou aquele filme? Tem crítica aqui no canal, uma outra época minha aí, uns anos atrás ainda, né? Mas caramba, aquilo foi uma decisão tão ruim, mas tão errada, que em nenhum cenário aquilo faz sentido. Mas para alguém que assina os documentos, aquilo fazia algum sentido. Quero ver a Warner forte, grande, de novo. Tem acertos no meio do caminho? Claro que tem, vários acertos. Mas tem umas coisas tão ridículas que a gente vê acontecendo. Foi uma decisão ridícula não topar lançar esse filme no cinema. Ainda bem que teve gente que comprou a briga. João, eles vão ter lucro com esse filme? Provavelmente não. Mas, sinceramente, eles não lançaram o filme por lucro. Eles lançaram o filme para honrar os fãs, para honrar o trabalho das pessoas que trabalharam nesse filme. Tem que honrar, cara. Você chamou uma equipe inteira para produzir, fez roteiro, gravou o filme, fez pós-produção, o filme pronto para estrear, e tu resolve guardar uma gaveta, trancar a chave. Que é isso, gente? O que é isso? Não tem graça. Achei que desenho era para ser engraçado. Mas é isso, eu recomendo demais que você, fã do Looney Tunes, vá ao cinema. Dê uma chance, porque a Ketchup e esses personagens merecem que a gente lote as salas do cinema para assistir Coyote versus Acme. É uma ótima diversão para toda a família, todo mundo pode ir assistir junto. Leva o seu filho que não conhece bem esses personagens, porque não é possível que ele, ao assistir esse filme, ele não vai gostar, ele não vai querer ver mais esses personagens. Eu já comecei a procurar coisas para assistir, rever episódios antigos. Cara, é bom demais, é nostálgico demais. Esses desenhos eram bons, assim, nada contra os atuais, né? Aquelas coisas, galinha pintadinha, tem uns desenhos assim que você vê e, nossa senhora, pô, era bom esses filmes, esses desenhos, Cartoon Network, Pica-Pau, Dragon Ball, porra, isso era bom pra assistir na nossa época, né? Pô, que quase chegando nos 30 anos, quem aí concorda comigo nessa, né? Enfim, já falei demais. Aqui na tela estão aparecendo outros vídeos para você continuar acompanhando tudo sobre o cinema 2026. Tem uma playlist completa com todos os principais lançamentos do ano, tudo que eu assisti, eu trouxe aqui para você no canal, então assista para saber a minha opinião sobre outros grandes lançamentos desse ano. E isso é tudo, pessoal!